Este é o 7º episódio do Até Tenho Amigos Que São. Desta vez, o convidado é o Calaf, que me recebeu há umas semanas em casa dele, com chá e tudo. Queria pedir-vos para não se esquecerem de me dar estrelas e deixar uma crítica no iTunes e esclarecer que a razão pela qual nem todos os episódios têm fotografias dos convidados é simplesmente porque me esqueço na maior parte das vezes. É algo que eu vou tentar melhorar no futuro. E é isto. Eu vou por já gravar, não sei se te importas. Não importa. Eu estava aqui, enquanto estava à tua espera, estava a visitar aqui isto. Isto é o teu escritório? Como é que chamas esta divisão da tua casa, esta sala? Geralmente eu coloco as visitas aqui. Mas quarto de visitas, o meu closet está aqui. Tem um closet. Sim. Eu calculei que tivesses. Calculaste que tivesse. Ok. Sim. O closet está aí. Ou seja, isso aparentemente, quando eu entrei aqui, era suposto eu ficar aqui neste quarto. Sim. Mas eu tenho um vizinho muito sensível ao barulho. Então, para não o irritar, decidi ficar no quarto do outro lado. Que foi pensado como sala, então troquei a casa um pouco. Mas eu trabalho no quarto do meio, onde tenho uma mesa. Não, mas aqui tens vários livros, tens revistas, tens um computador, tens DVDs, tens... Eu acho que isto, calculo que é só uma parte da tua coleção de sapatos. Ou é a tua coleção de sapatos inteira. Eu não devia te colocar aqui, já me arrependi. Já me arrependi de te ter aqui. Não, isto não é a tua coleção inteira, olha. Não, infelizmente eu estou agora neste momento muito embaraçado. Mas pronto. É que isso aqui está meio entre um closet e uma estante, não é? Com alguns livros. Que também calculo que não são todos os livros. Não são todos. Mas todos. É uma seleção bastante eclética. Tipo, tens ali o Neil Gaiman, Zadie Smith, Chimamanda Ngozi, como é que se diz? O apelido dela? Só estás a dizer os super populares. Não, os super populares não. Sei que ias pegar os mais rebuscados. Não, mais puxado tens o Gabriel Garcia Marques. Pouco rebuscado, Nobel. Mas também tens ali uma caixa com postais da Marvel, de capas da Marvel. Sim, eu cresci com a Marvel. Eu cresci. Aliás, a minha primeira relação com a literatura começou com os livros de comics. Sim. Exato. Tipo quais? Tudo. Nós, quando eu era miúdo, cresci em Angola, então não tínhamos propriamente acesso aos produtos do Ocidente. Não é? Era um país que vivia sob um regime comunista, ou seja, pertencíamos ao outro bloco. Não é? Então tudo que era americano, como Marvel, tinha acesso limitado. Entrava. Não, circulava, mas não ias a um quiosque e compravas esse tipo de coisa. E calculo que também demorasse algum tempo, tipo... Estavas ali coisas de há uns anos. Absolutamente. Então quando alguém viajava, né, pedia sempre, olha, traz-me livros da Marvel, era o que a gente pedia sempre, eu e o meu irmão. E o meu irmão deu naquela coisa, ele pinta bastante, aquele quadro é dele, este aqui do All in Wolf também é dele. E mais alguns estão espalhados pela casa. E então tínhamos muito essa relação com os cómics e com livros de banda desenhada. Com quais especificamente? Como disse, tudo. Ou seja, nós líamos até a Anitta. Obviamente começámos com tudo, tipo a Disney, né? Tio Patinhas, McDonald's, toda aquela coisa. E depois, conforme fomos crescendo, né? Isso é que nos davam os nossos pais, mas fomos crescendo, como tínhamos aquela tradição de consumir livros de banda desenhada, transitámos para a Marvel. Né? Mas especificamente quais da Marvel? Quais da Marvel? Eu vi que tens ali uma capa de um Hulk, acho eu. O Capitão Hulk, não, Capitão América, o Hulk, ou seja, X-Men,
fantástico. Homem-Aranha, não era o meu favorito, mas tudo que a Marvel produzia consumíamos. E depois, quando estive nos Estados Unidos, estava a visitar um museu qualquer em Seattle e esbarrei com isso. Então, tem assim uma coleção bastante. Que eu pensei que ia dar a oferecer às pessoas e mandar postais, mas depois eu comecei a gostar tanto deles que eu decidi. Aquele ali que está em moldurado veio daí. Veio daqui. Mas então escolheste o Hulk com o Wolverine. Exatamente, são dois dos meus favoritos, ou seja, os X-Men sempre foram um must. Mas podes mencionar os nomes mais obscuros da tua coleção de livros? Os mais obscuros. Eu tenho muito orgulho da minha coleção, de alguns clássicos brasileiros. Não tenho muito, são livros que eu compro quando venho do Brasil. Por exemplo, estes aqui foram os que eu acabei de trazer. Tenho aqui a biografia do Sabotage. Isso é um livro obscuro. Não vamos encontrar aqui. Eu não sei se o Ney Lopes, isso é um eu não conheço. Exato, é um compositor de sambas, clássico, que fui a um festival de música e literatura. Ele tinha lá uma mesa, tive a ler certos do livro para as pessoas, etc. E ele, a primeira coisa que me disse, eu estive em Angola nos anos 80, fui lá a primeira. Um dos primeiros grupos aí para Angola foi o Martim da Vila, sim, o brasileiro, de samba, né? O rei do samba. E ele estava na banda, ele era da banda do Martim da Vila. É muito cedo, desculpa, eu vou dar um pouquinho. Por falar em brasileiro, também tens aqui uma coleção de filmes do Glauber Rocha. Exatamente, aí está essa minha coisa. António Risério, esse é um sociólogo, nem explorei muito, mas tem um livro brilhante, A Utopia Brasileira e os Movimentos Negros. Ou seja, eles exploram muito, aliás, mais do que nós, não é, em Portugal, ou mesmo a literatura africana, os temas que eles abordam, não é? O tema do negro, o pensamento do negro, ou seja, é algo que eles exploram bastante, embora obviamente não esteja tão visível, não é, para o resto, não é? Não são livros que são exportados, são livros que são editados aqui, mas eles têm algumas coisas muito interessantes. Pois, tenho uma coisa, um dos meus poetas e cronistas favoritos, eu leio muito cronista. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Tenho ali uma boa coleção de Nelson Rodrigues, que eu tenho as crónicas completas. Depois tenho as crónicas de futebol. Não gosto muito de futebol, mas gosto muito de ler crónicas de futebol. Tens uma biografia do Sidney Poitier? Não sei bem como foi parar aí, mas sim, tenho. Uma pessoa importante. Sim, claro. Tenho assim. Como reparaste, eu arrumei por cores, não é? Sim. Um pouco. Já está disponível aqui. Esse poeta e Paulo Leminski, sem dúvida. Eu tenho uma admiração por Miguel Esteves Cardoso, A Causa das Coisas, um livro clássico, obrigatório. Toda a gente devia ter esse livro. Toda a gente devia ter. Que mais eu tenho aqui? Tenho coisas que comprei nos aeroportos. Diz que é um livro sobre o Malcolm X, tem uma história geral. É um livro bem giro. Roubei ao meu pai. Meu pai tinha essa coisa de assinar livros. Sim. Por exemplo, ele comprou isso em Londres, em 95. Foi sacado, muito fixe, com fotos e histórias, etc. Tem fotografias de quando ele era mais novo, quando ele era o Malcolm Little. Sim. O filme do Spike Lee é bastante ilustrativo desse período. Sim. Por isso é que eu estou a dizer esse tempo, porque... Depois estranhamente deixei de comprar livros de banda desenhada, mas tenho aqui ainda um manarazinho só para balançar. Claro,
abordar na verdade é muito. Pois, nada demais. Pois muita poesia, alguma poesia angolana, as coletâneas que saíram, a poesia africana. Mas o que é. Tem esse livro que se calhar. Esse aqui é rebuscado. Foi editado para a CILV, o livro do António Contador. Já ouvi falar deste livro, sim. Lemos Ferreira. Ritmos e Poesias, Os Caminhos do Rap, em Portugal, tem tipo os primeiros tempos. Né? Vamos ver aqui. A Black Company. Bambino. Nella Assassin, era miúdo. Yang era rapper. Sim, sim, da Weasel. Os Micro, né? De Março, olha como aquela era Tão novíssimo. General D. Foi um livro interessante. Sem dúvida, esse movimento foi o movimento que me fez apaixonar por música. Quando tu chegaste cá, sim. Exatamente. É tipo. Esse livro foi logo, tipo, pá, né, apanhou-me e fiquei tipo, super espantado. Era totalmente fã desses indivíduos. Totalmente fã. Agora calculo que sejas amigo deles. De alguns. Pá, eu tenho sempre aquela relação entre pá, os artistas. Quando eu gosto muito de alguém, tento não ser muito amigo. Porque não quero, obviamente, quero continuar a ser fã. Então, perde-se um pouco quando se torna amigo. Né? Tu tornas-te amigo e deixas de ser fã. Né? Mas, né? Continuo. Hoje continuo a ouvir muito rap. Aliás, tenho aí os livros do RZA. Alguma coisa rebuscada aí, não é? Tens ali uma coisa sobre a morte do B.I.G? Exato. Sim, tens o Tem Manual. É um pouco rebuscado, não sei que, pá, sou quem gosta de rap. Tens um livro do Common, nem esqueci aqui. Exato, a biografia. Quer dizer, um livro de memórias que ele escreveu. Tens duas cópias? Ou Não, tem uma é capa capa, em cima? é capa. Okay. É. Okay. Não tens o Decoder do Jay-Z? Tenho. Esse é mais. Tenho. A edição é muito gira. Tenho o Decoder, tenho o do Kanye West, aquele Glow in the Dark. Bom, não é tão rebuscado assim, mas sim. faz parte dos. O Decoder é incrível. Naquele quarto tem mais os livros, os Coffee Table Books, sim, os livros de arte estão mais daquele lado. Então faz sentido que o Decoder esteja lá. Que é mesmo. Pá, tenho assim algumas coisas variadas. Sim. Estavas a dizer que chegas cá quando? Em 95. 95? Yeah. A seguir ao República é 94. Yeah. E apanhas logo essa. Exato. Nessa época. Era uma época interessante porque tínhamos. Aqui está um rebuscado do Saul Williams. Sim. Que não é. Ele é rapper, mas dá mais para a cena de spoken word. Exatamente, mas ele pensa como rapper. Não, calculo que te diga muito por causa disso. Exatamente, eu andei a estudar bastante, os cadernos e não sei quantos, que deve andar por aqui. Eu tenho algumas coisas, depois um gajo vai emprestando, perdendo, mas sim, acho que está ali algumas coisas. Tenho um livro que gosto bastante, que nem muita gente sabe. Os haikus, eles que sou apaixonado por poesia japonesa. Os haikus, então, é algo sublime. Então tem aqui uma coleção de haikus do Kerouac. Chico Buarque, muito Leminski, por aí. Estes são os livros com capa mais antiga, amarelada, coisas assim um pouco obtusas. Não tenho assim um grande critério. Quando eu compro livros de acordo aos temas que me interessam. Não é? Poesia, naturalmente, algum pensamento contemporâneo,
Tens aqui negros. coisas. Né? Nesta... Esses são os que eu vou explorar daqui Esses a tu pouco. disseste que acabaste de comprar, um deles chama-se o Espetáculo das Raças, o outro chama-se a Ação Afirmativa em Questão. Exatamente, não é? Que tá, é o tema do momento no Brasil. E acho interessante essa. Pá, eles escrevem, publicam teses e etc. É uma coisa que realmente. Tu encontras algumas teses de alguns professores e de alguns pensadores portugueses. Realmente, né, sem a internet, o mundo seria mais triste. Mas é bom encontrar. Por exemplo, tinha aqui uma tese. Acho que é a Marta Fradique, se não estou engano. Fez uma tese muito interessante também sobre o rap. Um pouquinho mais tarde, não é? O livro do Contador saiu para aí. Acho que não tem nada, 90. Isto é de ser nos 90, sim. Exato. Essa coisa. Onde é que ele diz? Nessa capa está o Johnny. Sim. Eu tenho. A minha cópia emprestei, por acaso. Juntamente com o da. Onde é que isso diz? O da Marta. Mas eles faziam dedicatórios e não assinavam os livros. Onde é que estará aqui? 97. 97, exato. E o da Marta já é 2000. Tu pertenceste à Cultura em Clube, por falar em Johnny. Exatamente. Sim. Foi ela que me deu esse livro. Depois eu encontrei a minha cópia. Mas só conheci o Johnny por aí em 98, 99. Estavas a falar de quando chegaste, era um tempo interessante e não chegaste a completar porque começámos a olhar para os livros outra vez. Exato. Sim, imagina, não é? Quando eu cresci num país, não é? Onde o rap estava a dar os primeiros passos, né? Eu acho que nem tive acesso. O que eu conhecia de rap era essencialmente a coisa mais popular, né? Tipo MC Hammer, Vanilla Ice. E chego aqui e eu nem gostava muito. E chego aqui e levo com realmente a história do rap, né? Tipo a fundação, né? Ou seja, o início dos inícios. E comecei a fazer a minha aprendizagem, né? A Tribe Called Quest, e Cypress Hill. Mas eu também um pouquinho desconfiado, eu era desconfiado dos samples, então comecei a inclinar-me um pouco mais para o rock. Isso numa altura que eu queria escrever canções, né? Queria ser poeta e só que obviamente achava que não ia ter futuro na poesia, então quis começar a escrever canções, a escrever versos para canções. E eu achava que podia escrever para o rap, que é a coisa, realmente, é o género musical que mais me entusiasmava. Só que cedo descobri que os rappers não gostam quando lhes escrevem as letras. E então, por um breve período, eu me imaginei como rapper. Até tentei ser rapper, mas obviamente falhei redondamente, porque eu não sou nada talentoso nessas coisas da música. E acabei por inclinar-me e explorar mais as sonoridades do rock, que também não é bem a minha cena, mas gosto, né? Tenho uma grande paixão pelo blues, então o rock nunca me foi muito estranho, né? Pelo menos aquele rock, né? Jimi Hendrix, Rolling Stones e Clash, sempre senti algum chamamento para aquele lado. E depois, quando as coisas meio começaram a ficar complicadas, eu a perguntar bem como é que eu começo realmente a compor e a fazer canções, esbarrei com a eletrónica. E aí o mundo se abriu, né? Ou seja, mas sem dúvida que o rap foi a razão que me fez querer trabalhar com música. Estavas a dizer Cypress Hill, Tribe Called Quest, e desconfiavas dos samples, mas foste investigar mais outras coisas? Pá, a grande beleza do rap é que dá-te uma lição e dá-te uma aula musical, não é? Vais investigar, isto vem daqui, exatamente, vou buscar este. Exatamente, começas a entender, por exemplo, o rap me ensinou a ouvir jazz. Então, a gente ouvia jazz, Miles, essas coisas todas, mas depois começaste realmente,
Os vinis estão naquele lado também. Então, tenho muito orgulho da minha coleção de vinil. É pequena, mas substancial. E ensina-te a ouvir música, não é? E ensina-me a ouvir jazz e a ouvir funk, mas eu fiquei mais pelo jazz, porque na mesma altura, não é, com as eletrónicas e com a minha vontade, não é, as horas que eu comecei a passar na Feira da Ladra, a cavar, não é, naquelas caixas e a procurar os discos que me chamavam e que me eram importantes. Não é, disco coleção, uma loja de discos que era aqui ao pé da minha casa, vivia na Avenida da Liberdade. Tinha ali a disco coleção. Por exemplo, a loja não conhecia o Zé da Guiné, não é? Ele era frequentador daquele sítio, que também colecionava os seus vinis e tinha assim uma paixão pelas coisas antigas. E também tinha uma paixão por roupa, que tu também tens. A questão da roupa realmente confunde as pessoas. Eu tenho uma paixão pela roupa, não pelo lado fútil da coisa. Não, claro. Tento olhar pelo lado científico do vestuário. Sim. Obviamente, não sei se tomas sem açúcar. Sem açúcar. Exatamente. Uma vez conheci uma rapariga que foi quando realmente deixei de beber chá com açúcar. Não é aquela coisa, né, de jovem. Ele era por casa, sei lá, de um país qualquer, norte da Europa. Estou saltando o assunto, mas já voltamos. Ela convidou-me para a casa dela, não sei o quê, fez o chá. Depois era alguém tipo, que já trabalhou por uma loja de chás, então conhecia e sabia bastante sobre chás. Depois, aquela coisa da preliminar, na cozinha, quem és tu, e não sei quantos, conhecer, provavelmente a coisa ia se desenvolver para outra coisa qualquer. Mas, no momento que eu estiquei a mão para pegar o açucareiro, a coisa esfriou. Basicamente o açúcar matou as minhas chances. E a partir daquele momento deixei de tomar chá com açúcar, obviamente. Mas sim, sei que ainda tinha uma relação bastante interessante com a roupa. E era um homem super. Não digo vaidoso, porque acho que a vaidade chega a um ponto que realmente, não é, passa para outro ponto. Ele colecionava e ia. Eu não consigo fazer o que ele faz, né? Tipo, passar aquelas horas todas nas lojas de segunda mão, a busca daquela peça, Se calhar um dia consigo fazer isso. Tem amigos que o fazem. Por exemplo, aqueles jovens que estão ali. Art comes first. Aquele coletivo, que são sérios no digging. Da mesma forma que muitas pessoas passam de ir a cavar, não é, como os brasileiros dizem, os sebos, à procura dos vinis mais raros. Eles passam a vida nas lojas de segunda mão e naqueles armazéns. Eles também fazem roupa ou não? Eles fazem, são designers. Sim. Mas eles têm não é, o sistema deles, não é, começa com a pesquisa. Então eles viajam o mundo atrás de peças icónicas do vestuário. E por exemplo, outro dia estavam nos Estados Unidos, foram para uma feira, né, a apresentar a coleção, mas depois pegaram no carro e ficaram a viajar para o interior dos Estados Unidos à procura daqueles armazéns de roupas em segunda mão e, sei lá, os bombeiros e coisas do género, tipo, que recolhem roupas para depois darem aos mais necessitados. Eles vão lá atrás das peças. Salvation Army. Salvation Army é o termo. Mas sim, e aprendi com o Zé e com não é, para quem gosta de fatos, ter um respeito pelo vestuário, não é, para além não é, da vaidade, não é, para além da coisa, não é, exterior. E são sempre os fatos, às vezes, que eu reparo em ti e também neles, que são sempre bastante clássicos, mesmo que tenham um pormenor assim mais. A base é sempre muito clássica. Gostamos da tradição. Estamos a falar um bocado da biografia do Malcolm X, também era um homem que se vestia. Totalmente, não é?
Depois tens Fernando Pessoa, não é? Também. Ou seja, tens toda a geração Orfeu, que também se vestiam impecavelmente. Pá, Então, e o jazz, não é? sim, Ou seja, o jazz, depois sim. começas a gostar de uma estética, não é? Seja do pensamento, ou sonora, ou design, etc, etc. Pá, e depois começas a viver aquele mundo e começas a entrar e a explorar mais e mais e mais. De repente estás a vestir uma gravata e nem sabes bem como começaste, mas... Tu com o teu ar e com esses óculos ficavas bem num clube de Greenwich Village em 1950 e tal, a Avijado. Acho que não destoava Yeah, não nada. destoava, é facto. E de cima tens um bocadinho de pera, tipo Thelonious Monk. A pera não te faz bom ouvinte, mas Sim. pronto. Mas sim, mas eu tento abrir a minha mente e ouvir Thelonious Monk, sem dúvida. Mas eu acho que aí está, não é? Quando tu começas realmente a, não é? Sei lá, miúdo, sei lá, nos meus 22, 21, 22, em Lisboa, né? A passar horas e horas dentro de uma loja de vinil, à procura, não é? Dos discos raros, né? Thelonious Monk, toda aquela fase da Blue Note dos anos 50, 60, ou seja, depois começas nós passamos muitas horas a admirar as capas dos discos, né? Claro. E O Blue Note tinha um design incrível. Vai, incrível. E depois todos aqueles músicos, né, vestiam-se daquela forma. Pá, acabas por te, sei lá, influenciar e... Eu agora estou tipo a olhar para um livro aqui à frente e está escrito Why Fashion Matters, de um professor da San Martin. Sim. Eu acho que já vi esse livro há algum lado. Yeah, tem assim uns pensamentos engraçados. E porquê que a moda importa? Estou-te a perguntar a ti, não, Yeah. não estou a pedir um resumo do livro. Exatamente. Assim como para mim é um medium. Assim como eu uso, não é, o papel e os discos para passar ideias, eu também consigo passá-las com o vestuário. Eu acho que por isso é que eu e o Branco criamos uma marca de roupa. Porque é um medium, é uma extensão de algo que estejas a explorar, não é? Estás a explorar uma ideia, um pensamento, algo que queres comunicar para as pessoas. Há certas coisas que funcionam bem, não é? No formato canção, no formato livro, no formato filme ou no formato vestuário. Não é? E para mim, essa é a razão que me faz, não é, estar perto e compreender. Não é? Eu vou atrás daqueles senhores, não é, dos Art Comes First e do Armando Cabral, para entender exatamente como é que a coisa funciona, qual é o processo por trás daquilo. Porque é algo tão, não é, que diz tanto. Por exemplo, aqueles são meus primeiros Jordans. Eu nunca fui grande fã de ténis, embora estejam aqui alguns. Mas tens ali várias revistas que se chama Sneaker. Como é que é? Sneaker Freaker. Sneaker Freaker, sim. Pá, sou eu a estudar, não é? Sou eu a tentar compreender. Por isso é que eu pego assim as coisas, tipo as publicações que me ajudam. Mas para alguém que não é grande fã de ténis, tens aí uns quantos pares. Né? São, sim, mas por exemplo, a minha relação com os Jordans, por exemplo, que começou tarde, não é? Aliás, eu comecei a usar ténis exatamente porque havia uma senhora que trabalhava para a Nike, chama-se Catarina, que um dia ligou-me e disse: ok, eu te vejo aqui pelas modas de Lisboa, etc, etc, e tu usas sempre sapato, eu sei que não deves gostar de ténis, mas eu gostaria que tu viesses cá conhecer o Nike ID. Sim. Então estavam aí uns senhores, uns gurus dos ténis, né? Nem sei quem são, e estavam a receber algumas figuras da sociedade
e a customizar ténis. Eu achei aquilo incrível. Não é? Pela primeira vez. Porque sempre me irritou a ideia de usar algo que toda a gente tem. Porque mas pronto, os sapatos também, mas o sapato pertence a uma forma clássica, não é? Não. E um fato também. Exato, não é? É diferente. Sim, estou a perceber o que estás a dizer. Sim. Mas a relação com os ténis, ela me convenceu, exatamente, porque ela disse que podia customizar os meus ténis. Aqueles foram os meus primeiros pares de ténis oficiais, não é? Tipo, já tarde. Já tinha para aí 27, algo assim. Nunca tinhas usado ténis? Tipo, Nada que eu tivesse comprado, né? Ou seja, tinha, não é? Tipo, aquela coisa que teus pais dão-te, não é? E vais. Bom, enfim. Não, eu não fazia exercício também. Nessa altura, por exemplo, tu tens que idade? Se não é indiscrição? Não, nenhuma. Tenho 37. 37, então foi para aí há 10 anos. Há 10 anos, sei lá. E há em 10 anos eu enchi isso. Não é isso. Estou a lembrar-me, porque tu tens ali também alguns CDs e tens ali o praticamente do Sam the Kid. E eu lembro-me tipo, dos vídeos dessa altura, ou um bocado antes, há um em que. Acho que é aqui na baixa e tu estás tipo ao lado dele. Eu já não me lembro dos vídeos. Não sei, já não me lembro qual é especificamente. E tu estás com um estilo mais street do que normalmente como és agora. E nessa altura usavas sapatos? Sim, mas eu sempre andei meio não foi disfarçado. Sim, ainda não tinhas ar de quem dorme de fato. E tu tens ar de quem dorme de fato. Mesmo quando tu agora estás de t-shirt e tens ar de quem vai pôr por cima uma camisa e vestir o fato. Não, deixa-me te explicar. Acontece que rapidamente me apercebi, não é, que o meu fato intimidava, principalmente quando eu ia, não é, para pessoas que essencialmente usavam streetwear. Sim. Foi aí que eu comecei meio a desmontar, não é, e começar a usar ténis, porque comecei a ter um discurso mais próximo e uma relação mais próxima, porque realmente o fato intimida. Principalmente quando estás. Imagina, e na altura eu estava muito interessado pelas quizombas embora o fato na quizomba até tenha alguma razão de ser, mas comecei a explorar Kuduro e etc. Tu não vais ir para o Sambizanga em Luanda de um fato, né, e tentar ouvir Kuduro. Não, tens que ter, ou seja, aí está, realmente a roupa diz muito sobre as tuas intenções. Sim. Não é? Então eu precisava, não é, usar o vestuário não é, na sua, não é, de forma transversal, ou seja, usar todas as formas possíveis de comunicar e a roupa era uma delas também. E eu sou um grande admirador da t-shirt. Acho que a t-shirt é a peça do vestuário de excelência, né? A melhor peça do vestuário, a mais bem pensada, a mais eficaz é a t-shirt. Estamos a falar de que as pessoas se vestem por têm um objetivo, como se vestem. Havia uma razão para o Malcolm X usar aqueles fatos que ele usava. Duas. Acredito que pelo menos duas grandes. Sim. Estávamos a falar do filme do Spike Lee. Ele, quando era um criminoso, ele vestia aqueles zoot suits com aqueles coisas gigantes. Acredito que ele usar fatos mais era mostrar a sua nova ganha seriedade. E, por exemplo, o Martin Luther King, ele vestia-se. Eu falei a propósito do Selma, fui a Londres a um press junket, que é quando não é conferência, mas é uma mesa redonda com vários jornalistas. Sim. E o David Oyelowo, o ator que faz de Martin Luther King, eu perguntei-lhe porque é sempre tipo, o filme o Selma é todos os negros estão estupidamente bem vestidos, os brancos têm tipo casacos 2 números acima, 3 números acima, muito mal vestidos. E ele também é um tipo que está sempre impecável. Ele estava com
com um fato incrível e um turtleneck, estava vestido de uma maneira tipo, Formal. não era formal, porque um turtleneck não costuma ser muito formal, não é? Não. Mas estava impecável. Sim. E ele dizia que o Martin Luther King se tinha de vestir assim porque ele tinha de estar acima de qualquer. Não é qualquer suspeita, mas ele tinha de ser tipo. Tinha de se apresentar De forma impecável. impecável para ninguém ter onde pegar. Por onde pegar contra ele. Ele tinha de estar acima de tudo. Tipo. E era um bocado por aí. Geralmente, não é? Há essa coisa, não é? Os negros não é? Por se sentirem, não é? E por os colocarem, não é? Sim. Não é? Numa posição inferior, não é? Em relação ao homem branco, tendem, não é? A usar tudo ao seu alcance, não é? Tipo, falar de forma eloquente, não é? Ter boas maneiras, estar sempre apresentável, não é? Ou seja, por isso é que nós temos essa paranoia de estar sempre o cabelo aparado, não é? Podes ser um maltrapilho, mas pelo menos trata do teu cabelo. Ou seja, todas essas questões prendem-se com o fato do negro se sentir inferior e precisar se emancipar. Ou seja, é uma tradição que foi nos sendo impostas ao longo dos anos, que depois obviamente ou seja, mas foi adotando as suas modas. Por exemplo, tu olhas, por exemplo, para o rap, né, aquelas coisas, roupas super largas, etc, e os tênis e tudo mais. Aí é que realmente a minha relação com a moda começou a mudar. Sim. Porque não interessa o que é que tu estás a vestir, é a forma como o vestes, não é? E todas as modas respeitam, não é, um código, não é, uma regra. E nos anos não é, na época do Malcolm e do Martin eram os fatos. E hoje, sem dúvida, os Jordans, os jeans, a t-shirt. Também há uma evolução de há uns anos para cá de finalmente os rappers começaram a vestir o número certo de fato. Também, não é? Eu lembro, há uma música da Little Kim, eu acho que é o Little Seeds, que diz qualquer coisa como: eu vou ao alfaiate mandar fazer os fatos e tu vês no vídeo ele tem um fato que lhe está grande. Yeah. Eu sempre achei que eles tipo iam ao alfaiate, tiravam as medidas e depois diziam: e agora quero um número acima. E agora é uma coisa que se vê muito mais, o Jay-Z, o Kanye West, não é? eles usam tipo os coisas que lhe assentam. Os fatos Mas continua, desculpa, esta parte. Não, é verdade. Assim, mas eu acho que tinha muito a ver com aquela. Não é? Eu não explorei muito, mas aquilo que sei sobre não é, a roupa XL associada ao rap tem muito a ver com a roupa que não é, que os reclusos usavam. Geralmente nunca era fitted. Né? Tu ias para a cadeia, davam-te. Pá, bom, ok, teu tamanho é 36. Tipo, eles olham para o teu tamanho, é semi-vido, veste 36, mas podia não vestir 36. Claro, né? Podia vestir um 32, mas pontos, aí tens. No Decoder do Jay-Z explica porque é que ele usava as calças largas e que ainda usa. Era dos tempos em que ele vendia crack mesmo, e é para ter os maços de notas. Exato. E para ter o crack nos bolsos. Exatamente. Exato, mas ou seja, é o vestuário adaptado à função que exerce. Mas, por exemplo, os Run DMC, quando começaram a usar os Adidas sem atacadores, era por causa de como os ténis eram usados nas cadeias, não é? As cadeias não te permitem usar atacadores. E eles trouxeram aquela moda das prisões e colocaram nas ruas, não é? E se tornou viral. E há uma data de
mesmo as próprias Timberlands, por exemplo. Né? Sim, sim, sim. Ele também tem uma explicação qualquer para as Timberland, já não sei Exato. qual era. Não, era mas a Timberland. Eu acho que ele também punha qualquer coisa nas meias e Não, por isso não. é que tinhas as calças para dentro das botas. Não tenho certeza, tenho de voltar a ler já li Yeah, isso há muito tempo. exato, eu também tenho que voltar a ler. Mas sei que as Timberlands foram adotadas porque eram botas relativamente baratas. Sim. E acessíveis, e era roupa que a maior parte tipo, de qualquer não é, pessoa que, não é, imagina, trabalhas nas construções, etc, etc, e fazes trabalho duro e pesado, aquela bota é uma bota prática. Sim, sim, sim. E que dura. E que dura, exatamente. Então ela foi meio que adotada não é, nos projects e nos guetos americanos por ser realmente uma bota acessível, disponível em qualquer K-Market ou loja do género, e era a bota prática para trabalhar e etc, etc. Imagina quem não consegue comprar muito calçado, usa calçado prático, e aquele é um deles. E meio que, só que obviamente essas peças e esses produtos foram sendo apropriados e transformados e obviamente com a ajuda do hip hop a crescer, tudo isso subiu, né? Tudo isso se tornaram peças icónicas, não é? E por isso vimos a APC a fazer que deu uma certa polémica, né? Porque eles chamaram aqui, como que é? The last nigga in Paris. Sim. E depois a justificação dele foi tipo, o Kanye West deixou-me. Kanye West deu-me um passe. Mas eu achei aquilo um pouco. Eu podia justificar aquilo de outra maneira, mas pronto. Mas eu entendi que ele queria fazer uma homenagem, ou queria trazer um pouco do imaginário do rap e do hip hop à coleção da APC, mas pronto. Eu quando estavas a dizer de estar sempre impecável e do cabelo e tal, estava-me a lembrar do Spike Lee do The Right Thing, que ele tem uns Jordan, acho que é uns Jordan no Buggy Out, e há um tipo que passa com a bicicleta por cima, ele Exato. fica lixadíssimo porque fica arriscado e são novos. Totalmente. Geralmente, aí está essa coisa, né, dos negros estarem sempre apresentáveis. Nós temos uma. Como é que me chama aquela coisa, não é? Aquela OCD? Sim, OCD. Obsessivo compulsivo. Yeah. E os ténis têm que estar com as solas, a não ser que sejam ténis tipo, que se peçam, por exemplo, não é? Tipo uns. Embora o Snoop Dogg nos seus ténis. O All Star, estás a falar? Os All Stars, exato, estão sempre impecavelmente limpos, não é? Saídos da caixa. É essa coisa, não é? Na comunidade negra. Mas por exemplo, os Chuck Taylors eu acho que têm mais graça quando estão sujos, assim como certos Vans. Por exemplo, eu tenho esses Vans que tento sujá-los, mas tem outros que estão relativamente limpos. Depende do uso que cada um deles tem. Mas sim, mas estava explicado nos primeiros Jordans. Eu tinha uma certa dificuldade porque eu não entendia bem o porquê, não é, de ser um objeto, um calçado que tanta gente, não é, enlouquecia. Sim. Fazia-me muita confusão. Ainda continua a fazer, de certa forma, mas hoje entendo um pouquinho melhor. Porque eu acho que com o preço dos Jordans podias comprar, por exemplo, essa coisa que está aqui, que se chamam. Estamos a falar de ténis. Devíamos estar a falar de livros e coisas do género. Mas essa peça aqui, esses são os Atos. É um designer japonês. Que a primeira coisa que fui ao Japão foi tipo ir atrás desse gajo. E realmente tenho uma fixação pelo Japão, e o design deles é maravilhoso. Mas se reparas, a silhueta dos primeiros Yeezys vão beber aqui, nota-se. Que custam mais ou menos o mesmo que uns Jordans retro. Enfim.
Eu sempre achei que essa era a minha lógica. Ou seja, com o dinheiro que tu gastas num Jordan, podes comprar 2 bons pares de sapato. Sempre foi o meu princípio. Por exemplo, os Vans, né? Eu acho que é um calçado super democrático não é? E tem estilo, pá, e custa, sei lá, 3 vezes menos ou 4 vezes menos que um Jordan. Ou seja, enfim. Vamos falar de coisas mais interessantes. Tu há bocado estavas a falar das teses que se fazem no Brasil e cá não, que se pensa muito sobre raça. Mas Fazem-se não tanto, são sim. publicadas. Ou não são publicadas. Exato. A ideia que eu tenho é que, na maioria das coisas feitas em Portugal, costumam ser brancos a fazer e a pensar sobre esses temas. Sim, verdade. Que é uma coisa que me faz sempre confusão, não termos muitas vozes negras. Negra, e quem diz negras diz todo o tipo de pluralidade de opiniões. Exato. A tratar esses temas, e é sempre os brancos que fazem isso. Continua, sim. Sim, uma questão de prioridades para a comunidade africana, não é? Que na sua maioria são imigrantes, embora hajam nacionais e pessoas nascidas aqui, já há gerações, mas estranhamente ainda são vistos e tidos como imigrantes e são tratados como imigrantes. E as prioridades dessa comunidade neste momento são bastante básicas, ou seja, sobreviver, claro. não é? Ou seja, estão ainda na base da pirâmide e sendo que no topo da pirâmide é onde tu encontras o pensamento filosófico, não é? Onde tu sentas, onde te preocupas com o futuro da humanidade, e na base estás com coisas, não é? Tipo como alimentação, abrigo, sim, não é? Ou seja, é o essencial. E a comunidade africana ainda está nessa fase. Logo, não há muito espaço para se dedicar não é, ao pensamento social ou ao pensamento filosófico, a estudar e a publicar livros sobre essa matéria. Mas é uma questão de tempo. Não é? Se olhamos para Portugal, não sei se está tudo bem com o barulho que está a vir ali. Sim, sem problema, não te preocupes. Se olharmos, por exemplo, para Portugal e fazendo as contas, não é? Bom, é óbvio que o mundo precisa, não é, da perspectiva negra, sem dúvida, não nego isso. Mas olhando para como esse país foi se desenvolvendo, não é, nos últimos 40 anos, não houve muito espaço ainda, não é, para se permitir, ou pelo menos para a comunidade negra ou africana se permitir, não é, dedicar alguma atenção a essa matéria, como publicar teses e publicar livros, porque o acesso às faculdades continua ainda fora, não é, do alcance da maioria. Ou seja, só agora que estamos a ver os primeiros licenciados, não é? E já vamos quase na 3ª geração, não é? E isso não é, de certa forma, é uma das razões. Mas também há a reação de... Eu estou-me a lembrar especificamente de... Tu és das poucas vozes africanas que têm um espaço em jornais, em coisas do género portuguesas, a falar em nome próprio. Sim. Na primeira pessoa. Não é uma coisa muito comum em Portugal. E estou-me a lembrar da crónica que tu escreveste sobre a violência policial. E que chegou ao Diário de Notícias. Eu lembro de comentários disso. Isso é uma coisa. Eu fiquei assustado. Enfim. A reação de. Não, porque ninguém quer ser acusado, né, de racismo ou de xenofobia, ou seja. Mas há muita gente que precisa de ser.
Mas ninguém gosta, não é? Eu compreendo. Mas, na minha lógica, não é? Tipo, olhando até para esse caso, não é? Não é? Que deu origem àquela crónica, eu tenho mais perguntas do que respostas, não é? E realmente nem me apetece acusar ninguém. Eu até acho que Portugal é um país relativamente tranquilo nessa matéria. Mas o que me preocupa, não é? E continua realmente a me afligir bastante, é o facto, por exemplo, daquelas comunidades não serem policiadas por pessoas que conhecem aquelas comunidades. Ou seja, é sempre o eles contra nós, não é? Nunca exatamente, ou seja, nós... a melhor forma de policiar uma comunidade fragilizada como a comunidade da Cova da Mora é colocar pessoas que sejam sensíveis às necessidades daquele grupo, não é? Assim, em geral, as pessoas querem viver em paz, não é? As pessoas não querem ser invadidas, não é? Com armas e caçadeiras e com aquela atitude bélica, não é? Não é? Quase da afronta, não é? Ninguém gosta disso. Nem os polícias, nem a comunidade. Eu acho que não é? Eu acho que nenhum polícia quer entrar num bairro e ser recebido de forma hostil. Ninguém gosta disso. Eu acho que os nossos dirigentes, os nossos, não é, pensadores sociais deviam se preocupar com questões como tratar uma comunidade que tão carenciada. E eu acho que nós temos muita responsabilidade. E aquele artigo que eu escrevi primeiro, acho que primeiro para o público e depois escrevi primeiro para o Retangola, já não me lembro. Escrevi para os dois, então Sim. Já não me lembro. Mas acho que o Daniel Blackfuss colocou na página dele do Facebook e a coisa ali começou a crescer. E tive uma jornalista do DN a vir, eu queria perguntar, então você sofreu racismo, que eu acho que é indiferente. Eu acho que a questão aqui é se existe ou não existe. Não é propriamente se eu me sinto vítima ou não. Ou seja, se essa coisa está presente, deve ser erradicada. Claro. Só, não é? Ou seja, e estamos aqui tipo, nos perdendo na retórica de quem é mais, quem é menos. Não, acho que é importante tu também partilhares a tua experiência, especialmente porque, como eu disse há bocado, tu és das poucas pessoas que têm a quem é dada essa voz e que se calhar as pessoas pensam, não, ele é... ele... sei lá, que pensam que tu chegaste num patamar e pronto, já não sofres nada com isso. E, tipo... Eu ando a pé, eu ando de transportes públicos, eu não tenho... Ponho o meu fato e entro no autocarro. Sim, mas acho que é importante, tipo, as pessoas dizerem que é uma coisa que existe, e há muita gente a maior parte das pessoas que comentou esse artigo é daquelas pessoas tipo, eu não sou racista, até tenho amigos que são, que é o nome disto, deste podcast e tudo. Como é que chama o teu podcast? Até tenho amigos que são. Chama-se Até Tenho Amigos que São. Até tenho amigos que são. Que é sempre essa expressão. Que é tipo, não tenho nada contra os gajos, até tenho amigos que são, mas eles deviam ser, era lá longe. Desculpa, eu devia ter lido o teu e-mail, não é? Tu me deste um link. Eu se calhar não tinha ainda não tinha nome quando te convidei. Não sei, mas sim, mas é um bom nome. Até tem amigos que são. Acho muito bom. Sempre. Acho Obrigado. muito bom. Eu costumo ser péssimo em nomes e este acho que... Este acertaste, sem dúvida. Até tem amigos que são. Não, mas aquelas pessoas que dizem, não sei o quê, eu não sou racista e não vejo à minha volta, portanto não existe racismo. E acho que algumas das reações mais fortes à tua... eu lembro-me de uma que esta ficou-me marcada, que é, eu posso citar, espero que não seja mau para ti, não, calculo que seja mau para ti, que é, mas este preto estúpido é estúpido, que é uma coisa
Assim, olhei para aquilo eu confesso que a primeira vez quando isto é a reação ao Diário de Notícias, Exato. não ao artigo. Exato, ao original, exato. Eu, geralmente, quando leio sobre esse assunto, ou quando dou o trabalho de ler comentários, geralmente rio-me. E eu acho que o canal ser sempre uma ideia. Exato, o canal que fez uma peça brilhante. Sim, sobre isso. E Yeah. eles destacaram também este comentário. Exato, Sim. eu ganhei o dia, porque eu ri nas gargalhadas. Pá, eu sinceramente, a minha intenção era abrir o debate, não é? Porque realmente, se existem polícias a entrar dentro de uma comunidade, assim, pá, eu não estou a dizer que não haja razões para eles policiarem aqueles bairros. Existe, não é? Mas há pessoas a viverem lá, não é? Há crianças, há pessoas que não têm nada a ver com os assuntos que os levaram lá. Não sei quais são, mas eu acho que... E talvez também seja necessário perceber porque é que esses assuntos existem. Exatamente, mas isso eu acho que é outra conversa. Sim, Mas eu sim. acho, vou só olhar para a forma como isso acontece, não é? Ou seja, é óbvio, não é? Tipo, ou seja, vou pensar, bom, enfim, um Alvalade, não é? Imagina que de repente, não é? Um grupo de jovens negros invade o Alvalade e reclama, não é, o facto de não existirem famílias negras, não é, a viver naquele bairro. É igualmente estúpido, não é? Ou seja, não há razão de ser. Mas eu me pergunto, não é, por que não existem polícias negros a policiar na Cova da Moura, não é? Pessoas que vivem lá e que conhecem aquelas pessoas. E eu acho tão importante essa coisa não é, das comunidades, não é? E o poder local e as comunidades trabalharem, não é, de forma harmoniosa. Acho muito importante. Por exemplo, eu não estava em Lisboa, mas eu li que houve uma manifestação em São Bento logo depois daqueles acontecimentos. Eu me pergunto, porquê é que não foram se manifestar na junta de freguesia da Buraca? Ou seja, onde é que está o presidente da Buraca? Onde é que está o presidente da Amadora? Não é? O presidente da Câmara da Amadora? Ou seja, o poder local devia ser o primeiro a reagir, o primeiro a sair, o primeiro a procurar soluções para aquelas comunidades. Eu não digo que não o façam, não é? Porque há pessoas capazes e preocupadas com aqueles bairros, o que se passa dentro das suas comunidades. Mas quando vemos os não é, jovens, não é, do moinho da juventude a irem para a esquadra de polícia pedir satisfações sobre um outro jovem que foi preso, não é? Ou seja, se de repente tu saltas, não é, os mecanismos que são não é, que estão a teu dispor, não é? Ou seja, tu votaste, aí está uma coisa engraçada, não é? Tipo, se calhar aqui a conversa seria interessante se começasse a olhar exatamente como a democracia funciona, as nossas democracias. Se nós votarmos, ou pelo menos devíamos, se não fizemos, devíamos. Se nós votarmos para o presidente da Câmara, não é, ou o presidente da junta de freguesia de determinada comunidade, se acontece alguma coisa grave, como aconteceu na Cova da Moura, a pessoa que devia estar a pedir satisfações à polícia era provavelmente o presidente da Câmara, o presidente da junta de freguesia. Não é? Devia antecipar qualquer, não é, manobra, tipo, devia antecipar jornalistas, devia antecipar-se ao Correio da Manhã, ao Diário de Notícias, a minha crónica. Não é? Devia antecipar-se a isso tudo. E porquê? Porque isso, pelo menos, prova que aquelas pessoas não estão lá largadas e esquecidas, e só quando há acontecimentos desse género é que as pessoas se preocupam. Ou seja, eu sou das poucas vozes, não é, que como referiste, não é, nos mídia, e a falar na primeira pessoa, coisas
que me afetam a mim e afetam o meu grupo. Mas imagina o peso que é, não é, ser o único. Eu detesto Sim, isso, claro, eu claro, acho claro. horrível. Eu não gosto de ser o único na sala. Eu acho super. Eu não disse isto como elogio. Eu disse Exato, isto- é horrível, é horrível. Porque isso, o que é que isso faz? Isso vai me condicionar. Eu nunca vou conseguir, não é? Por exemplo, se calhar o que eu quero falar é sobre não é? Por exemplo, apetece-me falar sobre essa OCD, não é? Dos negros em relação às solas dos seus ténis. Mas, de repente, eu tenho, não é? 3.000 caracteres para usar. Pá, esse assunto mesmo que vai passar para segundo plano quando há coisas mais urgentes para debatermos e falarmos, etc. Ou seja, eu acho que eu ainda nem comecei a escrever as coisas mais interessantes que eu gostaria de escrever, não é? Eu acho que eu preciso de escrever. Eu acho que estou não é? Por ter tanta. Não é? Eu acabo, por exemplo, por falar muito sobre Lisboa e sobre a comunidade africana e a falar sobre Kizomba e etc. Eu gosto, não é? Ninguém me obriga a fazer. Mas, essencialmente, eu faço porque não existe ninguém a fazer. Claro. Vai, é tal coisa, vai, assim. Eu podia estar a falar sobre os livros da Marvel, como eles me influenciaram a chegar, não é, até Paulo Leminskis e a Gabriel Garcia Marques, porque está tudo interligado. Na minha cabeça está tudo interligado. Mas, enfim, acabo por falar sobre Kizomba porque ninguém está a publicar nada sobre Kizomba. E eu acho incrível, não é? O gênero mais popular, não é? Ali taco a taco com o fado, né? Pelo menos nas tabelas de vendas. Sim. Não interessa, assim, será que os pretos não leem? Mas quem está a consumir Kizomba, quem está a meter Kizomba nos tops, são brancos, mas quer dizer que são brancos de segunda, não leem? Tipo, o que é que se passa ali? Não é? Tipo, eu acho interessante, eu acho uma coisa que está. Não achas que da parte desses brancos que gostam de Kizomba há uma parte dessa parte que aprecia aquilo meio ironicamente, de uma maneira de. Ironicamente, como assim? Tipo, epá, vamos dançar e tipo, fingir que somos negros lá, imitar o. Não. Eu já apanhei pessoas assim. A irem para o lado da piada? Sim. Bom, eu nunca apanhei. Não sei, os lugares onde eu frequento, os brancos dançam a sério. Não é brincadeira nenhuma. Porque tomara eu dançar como eles. Não. Aliás, até tem uma crônica. Até hoje nunca encontrei a melhor dançarina de Kizomba. Era branca. Pá, até os dias de hoje. E já vi muitas dançarinas incríveis. Se vamos para o YouTube, né, são pessoas de toda a Europa dançarem Kizomba maravilhosamente, bem, incrível. Eu não acho, eu acho que as pessoas ouvem aquilo porque gostam mesmo. Sim, claro, tem de haver uma parte que gosta mesmo, senão estar a perder tempo com isso seria estúpido. Exato. Assim, da mesma forma que eu acho que não sei, eu nunca esbarrei. Quando esbarrar, não é, eu ligo-te e faço uma adenda a esse podcast. Eu às vezes vejo certos fenómenos a serem olhados de uma maneira meio trocista, tipo o Indec. Muita gente via o Indec, a telenovela, ironicamente, tipo, isto é tão mau. Ok. Isso às vezes, passa ao limite para ligeiramente racista. Então vai da mesma forma que vem a Casa dos Segredos, por exemplo, também? Será? Talvez, isso é muito mau, sim, talvez. Isso é uma condição humana, não é? Sim. Gostamos de ver tipo, o quão mau o outro pode ser ou consegue ser. Ficamos ali a nos sentir muito superiores, não é? Ali no nosso sofá. Olha como é que eles são horríveis. Não, eu não vi o Indec. Eu também não vi. Eu nunca vi um episódio, mas fiquei com a ideia que a maneira como as pessoas estavam a
pensar aquilo, olhar para aquilo, era meio... Não, por exemplo, Zona vi alguns episódios dessa nova série que está aí a sim, dominar. a novela, sim. O Empire. Não. Ok. Pá, O Empire também é tipo novela. Totalmente. Não é? Por isso digo, vi alguns Sim. episódios porque meio que me fartou. Mas eu acho, aí tá, aquela coisa é má, mas é boa ao mesmo tempo. Não é? Eu acho que o Indec deve ter tido o mesmo. Deve ter tido. Eu acho que O mesmo efeito, o Empire é. Como é que eu diria isto? Flawed, como em inglês, flawed. Sim. Tem falhas, mas não acho aquilo mau. Não é mau, mas é que aquilo roça o piroso. Sim, claro que sim. Mas qualquer novela roça o piroso. Sim. Ou seja, tem que agradar gregos e troianos. Há coisas ali muito boas, não é? Que, Sim. Da mesma forma que. Eu acho a música um bocado estranha. Eu acho que a música, por exemplo, cativa-me bastante. O filho que canta, ele tipo está sozinho numa sala a cantar com o piano e a voz sai-lhe com autotune. Essas são as coisas maravilhosas da série. Não é essa pirosice é que torna aquilo realmente cativante. Não é como é que tipo, tu consegues tipo, chegar ao cúmulo. Mas é kitsch, não é? Mas eu acho maravilhoso. Eu acho que essa coisa é a parte interessante. E realmente a música é o que me faz olhar para aquilo. E depois a Cookie, não é? A Cookie é incrível. Taraji P. Henson É incrível. Mas, não é? Olhando, por exemplo, para as novelas, realmente eu tenho que olhar o Jogo Messo e o Indec, eu tenho que ver essas coisas. Quando disseste na série nova, eu pensava que estavas a falar da coisa da novela da TVI, a nova. A Única Mulher. Sim. Não, também não vi. Eu não consigo acompanhar a televisão, né? Porque, embora estejam disponíveis no YouTube, provavelmente, né? Deve estar no YouTube. Isso deve estar, sim. Um dia hei de fazer uma maratona tipo, o Indec, filha única. Quer dizer, não é filha única. Filha única é naquele. Angola está a produzir filmes meio lá no Hollywood também. Assalto em Luanda, Filha Única, tem ali uns clássicos muito divertidos. Aí tá, muito kitsch, muito mau, mas também muito bom ao mesmo tempo. Sim. Né? Ou seja, eu não acho. Ok, trouxe isto ou não. É uma obra, está feita, não é? Está ali para ser julgada. Eu acho que as pessoas devem julgar, não é? E escrevam teses e melhor, façam melhor, não é? Vão para a rua e pegam numa câmara e criam. Isso é que me faz fazer música, não é? Quando eu sinto que não encontro a música que quero ouvir, não é? Eu vou para o estúdio e faço, não é? Podia estar aí sentado a gozar com Luís Represas ou algo assim do género, né? Tipo, né? Podia fazer isso, né? Podia achar aquilo muito bom. Eu gosto do Represas. Vamos já esclarecer. Não. Correio da Manhã vai ouvir isto e vai vamos já esclarecer aqui. Não vou pôr o teu nome no título, vão dizer músico, diz mal Casa dos Segredos e Luís Represas. Já está, é o cabeçalho. Mas imagina só, meter na mesma frase Luís Represas e Casa dos Segredos, só isso já dava uma manchete do caralho. Não, mas o Casa dos Segredos é realmente interessante. Eu prestei atenção, não é? Porque havia um indivíduo lá que teve assim uns comentários racistas, não é? Não me lembro bem quais eles faziam festas africanas com blackface e coisas nojentas. Não é? Já viste? Quem faz isso? É a Teresa Guilherme, não é? Não sei se ela fará. Ela apresenta aquilo, sim. E ela há de ser produtora também, não sei. Há de ser, não é? Não sei se ela mandará aquilo. Realmente. Se calhar deve ser será que devo escolher a Teresa como o meu próximo alvo? Luís Represas, Teresa Guilherme, por causa dos segredos. Deixar os racistas do plantão e apontar para a Teresa.
Teresa Guilherme, racista. Coitada da senhora. Mas Até deve gostar do Tito Paris e Cachupa, essas coisas. então não pode ser racista. Então não pode ser racista. Porque esse é um fenómeno que faz bastante confusão, essa coisa do blackface. Exato. Que é uma coisa que. É uma conversa que ainda não tivemos muito em Portugal. Os Gatos Fedorentos apresentaram um Sim. blackface, não é? Ou Já fizeram várias vezes ao longo dos anos. O que é que os motiva, por exemplo? Eu acho que é insensibilidade, é nunca terem pensado que aquilo pode ser errado. Eu gosto de pensar que é assim. Ou errado ou ofensivo. Sim. Sim. Acho que é uma conversa que se devia ter mais em Portugal. Acho que devia se debater mais. Nunca se Mas tem. também tipo, nenhum negro se manifestou, não é? Também. Há alguns, de vez em quando, há cada vez mais. Sim. Eu Mas estou atento a isso mesmo, vou procurando mesmo, porque me faz confusão de há uns anos para cá como é que nunca se falou nisso generalizadamente. Exato, mas será que os negros não se manifestaram por ser uma. Como é que eu ia dizer? Por ser uma questão, por exemplo, muito ligada à comunidade afro-americana? Não sei. Não é? Eu não sou especialista Exato. no assunto dos africanos. Eu não quero falar por eles. Exato. Eu digo isso porque muito da postura negra, não é? Do posicionamento negro, não é? Da emancipação do negro, foi colhida, né, de Malcolm X, sim. Luther King enfim, porque são eles que não é que elaboraram a coisa. Eu estou mais próximo da postura dos brasileiros, que é um pouquinho mais inclusiva, não é? Um pouquinho mais aberta, não é? Porque e mais próxima da nossa realidade. Mas sem dúvida que é algo que merece ser estudado. Mas essa conversa existe no Brasil, a conversa sobre blackface. Exato. Ainda acontece, mas ainda acontece o fenómeno, mas Sim. há uma conversa sobre isso. Há uma conversa sobre isso, exato. Em Portugal não há. Em Portugal Ou não há. praticamente não há, vai Exato. havendo aos bocadinhos. Porque há pouca representatividade, não é? Dos Sim, negros isso. nos mídias. É esse o problema. E, aliás, eu O blackface não seria tão mau se, no momento em que estavas a fazer, tinhas caras negras ao lado. exatamente. E a seguir, e depois, e a apresentar os programas. E essas caras negras a confrontarem, Sim, não é? sim, A existência claro, desses blackfaces. claro. Acho que sim. E, aliás, eu fiz a pergunta à jornalista do DN. É a Fernanda Câncer. Exatamente. Se aquela matéria, aquele próprio artigo, não é? Ou seja, aquela entrevista que ela estava a fazer, se fosse feita por um jornalista negro, como é que seria, não é? Sim. Ou seja, não é? Reclamamos e discutimos, não é? A insensibilidade das forças policiais em Portugal em relação à comunidade da Cova da Moura ou dos negros no geral, mas não discutimos muito o facto das redações dos nossos jornais quase que não tem africanos. Sim. Contamos pelos dedos, não é? Claro. Sim. E sim, E quando existe, não é? Um indivíduo, Eu estava há bocado a falar do Selma. Eu vi o Selma 2 vezes, uma no visionamento de imprensa cá. Sim. Éramos 10 pessoas, 11 pessoas. Havia uma mulher, 2 mulheres. Éramos todos brancos. Vi em Londres, antes de fazer falar com eles, éramos para aí 40 pessoas. Vi, tipo, 7, 8 homens brancos. O resto era tudo. Pessoas asiáticas, negros, mulheres, latinos, tudo. Por isso eu estou muito ansioso com essa nova fase, não é? Ou seja, porque a questão do negro não pode ser desassociada da questão económica, não é? A falta de representatividade está ligada, Claro. ao income dessas comunidades, ou seja, são pobres, não é? Não é? Não só não é? Essa discriminação racial, há também uma discriminação social, e as duas estão de mãos dadas aí, passo a passo. E eu acho que por isso que as coisas são tão
problemáticas, porque tu não consegues resolver uma, não é, sem resolver a outra. Ou seja, para resolver uma, precisas resolver a outra. E é isso que nos dificulta, de certa forma, não é? A nossa ascensão ou a nossa evolução enquanto sociedade. Pá, eu sou pá, o que é que me resta fazer? É lamentar, não é? Ou seja, porque se tu discriminas alguém, não é? por ser pobre e depois acrescentas o facto desta pessoa, não é? De ser de outra etnia, bom, enfim, ou seja, o problema, não é, de certa forma amplia, não é? Cresce e e nós não podemos negar que em Portugal existe não existe discriminação social a ser implementada todos os dias, a toda hora. Pá, só que, não é? Que fogo apagar. Que fogo apagar primeiro, né? Estamos aqui nessa luta, nessa questão. E realmente temos muito a resolver, temos muito a fazer. É pena que não é? Que o fenómeno dos blackfaces não seja. Ou seja, eu adorava que isso, não é? Imaginando uma sociedade mais justa, não é? Eu acho que não devia ser um músico metido a cronista que devia debater sobre essa questão. Claro. Não é? Devia ser tipo, a própria sociedade a chegar-se à frente e a dizer tipo, pai, desculpa lá, isso é insensível, isso. Pá, já longe vai os tempos onde era necessário, eu acho que nunca foi necessário, para ser honesto, mas eu acho que já ultrapassamos, já crescemos o suficiente enquanto grupo, enquanto sociedade, pá, e não temos necessidade de estar a voltar a essas formas de comunicar ou de fazer piada ou coisa do género. Mas por outro lado, eu tenho observado e embora não estamos ainda no lugar ideal, mas eu, quando olho, por exemplo, a forma como, não é, a forma apaixonada como discutimos a questão gay ou a igualdade de géneros, por exemplo, isso de certa forma dá-me uma certa esperança, porque pelo menos não estamos tão adormecidos e tão anestesiados como aparentávamos estar. Eu acho que houve avanços, sem dúvida, nessa matéria em Portugal e o mundo, né, em geral. Então podemos usar a mesma energia, a mesma postura e começar a olhar para a questão, não é? Enfim, mesmo o conceito de raça, acho não é difícil de elaborar às vezes, porque por um lado, não é, gosto de pensar que somos uma única raça, né? Somos todos humanos, mas depois, sem dúvida, no dia a dia, não é? Nas ruas a coisa está dividida de outra forma. Isso sem dúvida que às vezes me custa, porque lido com pessoas tão diferentes e não vejo a hora, não é? Tipo, da mesma forma que tempo como observo a presença dos chineses em Lisboa, não é? Porque é a minha cidade, não vejo a hora, não é? de ver esse grupo a começar a ganhar espaço na sociedade e deixamos de nos referirmos a eles de forma tão pejorativa. Sei lá, os jornais ou revistas, não sei bem, ainda acham que pá, falares de alguma coisa chinesa é giro, ter no título é de ficar com os olhos em bico. Que é insensível, não é? Sim, pronto, não sei. Tem coisas mais ou seja, eu me pergunto, né? Tipo, ou seja, alguém que se diz inteligente, não é? Alguém que se diz iluminado, como é que é possível, né? De chegar, né? Deve ser uma preguiça descomunal, não é? Não conseguir olhar para o outro, não é?
colocar-se, né, no seu lugar. Sim. É incrível. É uma coisa que, ou seja, é educação, sem dúvida, não é? Ou seja, eu começo, esse artigo do DN me fez repensar o meu posicionamento. Porque eu dizia sempre, o racismo é uma questão que a ser resolvida pela educação. Né? Mas eu acho que está para além disso. Eu acho que é um problema um pouquinho mais sensível, porque, né, quando eu observo, por exemplo, né, as crianças, né, no infantário, negras, brancas, chinesas, enfim, brincam de igual para igual, não é? Ou seja, lidam e comunicam de igual para igual, não há diferenças. Mas de repente basta, não é, essa criança ter um pinguinho de conhecimento, não é? Basta se tornar mais inteligente, e aí começam as diferenças, aí começam as discriminações e as divisões. Sem dúvida que ou seja, está no conteúdo, não é? Ou seja, o problema está no conteúdo, o problema está na forma como, ou seja, o problema está nos pilares que sustentam o nosso pensamento, não é? Ou seja, se calhar temos que voltar atrás, e da mesma, usando um pouquinho também o exemplo não é, da questão homossexual, da luta de géneros, nós estamos a voltar atrás e a retificar uma data de práticas e de doutrinas e de filosofias que nos foram sendo impostas ao longo dos anos, que não fazem sentido nenhum, não é, nos dias de hoje. E se olharmos, por exemplo, a forma como olhamos para os negros, a forma como lidamos com os negros, os argumentos que nós usamos para articular o nosso pensamento quando, não é, nos surge a manchete, existe racismo em Portugal, não é? Ou seja, os alarmes que são acionados quando essa matéria ou quando essa manchete nos surge, ou seja, temos que discutir porque é que esses alarmes são acionados, não é? Porque que existe tanta resistência, não é, em relação a isso. É porque se calhar, não é, os pilares sustentam, não é, a nossa inteligência, não é, não são os mais corretos, ou não são aqueles realmente que vale a pena lutar por, não é? Que vale a pena defendê-los, não é? Tipo, até a morte, porque são valores que não são inclusivos, e isso está, não é, no mundo académico, isso está, não é, na política, isso está realmente nas pessoas que estão incumbidas de desenhar a nossa sociedade, pelo menos de articular as nossas sociedades e nos liderar e nos apontar o caminho para um lugar melhor. E se há problemas, não é, na base desse pensamento, eu acho que não vamos conseguir evoluir. Eu acho que é um pouco naif que eu estou a dizer, mas apetece-me realmente voltar ao ponto mesmo, ok, como é que nós lidamos, como é que os nossos filhos, não é, lidam uns com os outros, não é? Se existe ou não existe existe ou não existe discriminação entre as crianças. E as crianças são trágicas, não é? E fogo insensíveis, a maioria delas. Mas ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista, não é? Nós aprendemos, não é? Ou seja, então não é ignorância. Então o problema não é um problema de ignorância. Não, nós sabemos exatamente o que é que estamos a fazer, não é? E eu acho que é... Eu acho que quando alguém é ensinado na escola assim, tipo, o racismo é uma coisa má, ou tipo, o racismo era antes, assim torna-se muito mais complicado lidar com reconhecer que existem manifestações de racismo hoje e que tu podes estar a praticá-la, tu que ouviste sempre, o racismo é mau, e achas, aquele é racista, aquilo é mau. Eu não acho que sou racista, não posso ser racista. Eu acho que existe esse pensamento
de pessoas acharem que, como não se veem como racistas, são incapazes de identificar, protagonizar, exato. não, de identificar e delas próprias protagonizarem atos racistas, porque pessoas que não são racistas são bem capazes de protagonizar atos racistas. Tipo, Exato. uma pessoa não é boa pessoa como para sempre. Blackfaces, por exemplo. Uma pessoa não é boa pessoa para sempre. Uma pessoa tem de trabalhar para ser boa pessoa. Exatamente. É um esforço que se tem Todos os diariamente, a toda a hora, tentar ser melhor. Não é tipo, eu sou boa pessoa, portanto não posso fazer uma coisa má. Eu posso agora sair da tua casa e empurrar uma velhinha nas escadas. Mas como eu acho que sou boa pessoa, não fiz nada. Isso é o que se chama viver em negação, né? Sim. Eu acho que tem a ver com isso, não sei. Sim, eu acho, sim, no geral, vivemos em negação a maior parte do tempo. Não queremos encarar, não é? Tipo, ou seja, por exemplo, me perguntam muitas vezes, não é? Quando me vêm, não é? Tipo, ok, tu trabalhas com arte, não é? Como é que é possível ganhar a vida em Portugal com arte? E depois logo a pergunta a seguir que vem é: és feliz? E assim eu acho que a felicidade não é um ato contínuo. Claro. Tens picos, não é? Tens, da mesma forma como a inteligência, não é? Tens picos. Há dias estás realmente tipo, em tune com o universo, há outro dia estás tipo, no ponto mais baixo, não é? E tu te perguntas, não é? E aí essa questão do racismo, não é? A questão, não é? O que é que te leva, por exemplo, a questões básicas como futebol, não é? O que é que te leva a odiar alguém que gosta de outra equipa, não é? Tipo, porque na lógica não faz sentido nenhum, não é? Mas o que é que te leva tipo, a ir para um estádio e dizer as neiras das mais grosseiras para um outro grupo de pessoas só porque eles gostam de outra cor? No caso extremo, a violência. No caso, depois podemos ir para coisas mais extremas, não é? Naturalmente. Ou seja, e essas violências, não é? Tipo, as guerras são feitas por pessoas brilhantes, super inteligentes. Sim, claro. Não é? Aliás, mas ainda assim as fazem, não é? E não necessariamente para combater a ignorância, não é? Para combater outras pessoas também muito brilhantes e muito iluminadas que estão do outro lado, também a fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, ou seja, aceitar o facto de que realmente nós não somos tão bons assim, não é? E temos falhas e temos que realmente aprender a lidar com as nossas inconsistências e com os nossos defeitos diariamente e trabalhar neles. Acho que tens razão. Acho que devíamos sem dúvida preocupar-nos em tentar ser melhor. Até agora, essa parte final está a ser uma coisa mais de autoajuda. É o que eu acho. Aumento da autoestima. Mas sim, acho que podíamos sem dúvida dedicar algum tempo a pensar sobre que modelo de sociedade gostaríamos de ter. Eu amo de morte essa cidade e só por gostar dela é que eu digo coisas as coisas que digo, claro. E não há onde agradar muita gente e temos provas, né? Mas esse preto é estúpido. Eu acho que esse preto estúpido é estúpido. Exatamente. Aí de ouvir coisas dessas, mas isso é porque não é? Se não gostasse, provavelmente estaria indiferente, não é? Não iria participar, tentar chegar a alguma conclusão. Mas sou só acusado muitas vezes, até por alguns negros, né? Sempre que eu trago esses assuntos. Não, lá estás tu a voltar de novo atrás e acho que já evoluímos, sim, evoluímos, mas a verdade é que pessoas foram espancadas, não é? Em nome dessa evolução que está a ser celebrada hoje. Acho que é
Eu ia dizer que era uma maneira boa de acabar o podcast, mas não acaba assim numa Não. pessoas a ser espancadas. Não, É um bocadinho feio. vamos. Estou a olhar para. Estou mesmo à minha frente os teus DVDs. Estavas há bocado a dizer que não tens tempo para ver televisão, mas vês filmes? Sim. Queres olhar para a minha coleção de DVDs? Está do outro lado. Podemos falar sobre isso antes de. Sim, mas podemos levar o microfone para o outro lado. Não, é assim, só que já estivemos a ver os teus livros e Ok. dedicámos tipo 20 minutos a olhar para cada livro. E se calhar é mais fixe tu Ok. e eu depois ver. O que é que eu. Vejo filmes, sim. O que é que eu vejo? Cinema? Vais ao cinema? Sim. Vou. O que é que foi a última coisa que viste? Por exemplo? Eu vi o Selma. Foi o último filme que vi. Eu não tenho muito tempo para ver, Sim. para ver filmes. É facto. Tenho passado mais tempo com os livros e a tentar. E é muito mais fácil levar um livro atrás do que um filme atrás. Não, é muito mais fácil levar filmes. Não, eu estou a dizer, tipo, E o computador? está bem, mas imagina, estás num aeroporto, estás no avião, sentas-te um bocadinho e começas a ler. Há quem passa a vida a ver filmes. Ok, pronto, um iPad, assim. Exatamente. Pronto. Depende, Não, depende do. Bom, das escolhas de cada um. Mas em certos contextos é mais fácil estás a ler um livro, se calhar. Não? Transportar é mais complicado, mas. Eu vou dizer uma coisa para. Mas eu acho graça que os livros ainda não têm. Estão conotados, né? Dão-te um certo status. Sim, né? Quando sim, alguém sim, está tipo, sentado a ler um livro, não sei quanto, dá sempre aquela ideia de paiado, alguém que se preocupa com a mente e etc, etc. Geralmente um filme é algo mais descartável, né? De certa forma, tipo, está a passar o tempo. Sim. Mas, geralmente a ideia de ler um livro, ninguém lê um livro para passar o tempo, né? Lê um livro para aprender alguma coisa. E os filmes são tidos mais como um entretenimento puro e Os duro. filmes vão aprender coisas também. Eu também estou no grupo de pessoas que vê filmes para aprender coisas. Mas os meus DVDs, gosto muito da minha coleção do João César Monteiro. Tenho todos. E tenho muito orgulho naquela coleção. Mas tem coisas genéricas que apanhas a €1 na FNAC. Como tenho alguns. Eu vou acumulando filmes para ver mais tarde. Porque eu tenho. Qual vai ser o próximo filme que tens acumulado e que vais ver? Eu não sei o título. Eu cheguei à FNAC e vi filmes a €1, tipo. Ok, ok. Exato, ao calhas. Leio a sinopse. Parece que sim. Bom. Então tem coisas da Rússia, da Coreia, Japão, enfim, filmes que quero explorar. Gosto de ir a festivais de cinema indies. Eu passo algum tempo em Berlim, então Sim. Berlinale Berlinale. Sim. é fascinante, descobres filmes muito bons aí. E aliás, quando eu vou ao FNAC comprar filmes, tento comprar filmes que tiveram em competição nos festivais que eu acho que merecem destaque. Toronto, Locarno. Sim. Sim, tenho algum. Gosto de algum cinema brasileiro, né? Sim, o Albert Rocha. Como podes ver aí. E lá tens o filme Desassossego e lá os Mistérios de Lisboa. Exato. Coleção simples, não é muito extensa. Sim. Tento não fazer downloads. Evito. Quando Com vejo, música também evitas? sim. Eu também tenho a sorte de viver rodeado de músicos. Sim, então sim. as coisas meio que me chegam, tipo, olha, ouve lá esse disco. Mas sim, tento não. Sim, aquela prateleira que tu tens ali com CDs tem arte de terem sido oferecidos. Talvez. Alguns deles. Sim, tal do Tequila, do Sam the Sim. Kid.
Pois não sei bem, não consigo ver o que é que está aí. Aliás, tu apareces na capa praticamente. Yeah. Mas os meus CDs foram arquivados. Agora só ouço digital e vinil. Tem ali umas caixas com os CDs. Embora. Aí está essa coisa, quando alguém me oferece um disco, eu fico sempre a pensar, pá, vai ocupar espaço. Tem a versão digital. Porque eu ouço mais música quando estou na rua, então pá, de nada me serve. Especialmente os portáteis mais recentes já nem sequer têm coisa para CD. Totalmente, eu acho que, sem dúvida. E eu gosto dessa ideia de ocupar pouco espaço, né? Porque o espaço que tenho, pá, dedico aos livros. Embora compre alguma coisa também digital. Mas sim, eu acho que. Porque eu sempre acho aquela coisa, né? Não tenho filhos, mas se um dia tiver, da mesma forma que achei fascinante a biblioteca que tem a minha casa, os livros dos meus pais, e foi ali que eu descobri, por exemplo, Edgar Allan Poe, ou seja, coisas que me moldaram a personalidade, e eu acho importante. Então, pá, mesmo que esses livros não sirvam para muita coisa, eu fico sempre com a esperança de que alguém um dia chegar aqui e descobrir o livro da vida dele. Acho que isto é uma boa maneira de acabar o podcast. Uma nota um bocadinho mais positiva do que a anterior das suas pancadas. E gosto de. Não, acho que já tínhamos acabado o podcast há segundos atrás. Perdi-me num pensamento. Desculpa.